Bom dia, pessoal! Essa é a revisão sobre transformação química e as respostas da nossa tarefa da aula passada. Primeiro, a gente vai revisar mais ou menos sobre o que era transformação química. Talvez tenha ficado uma dúvida em alguns de vocês, então vamos lá. Como vocês podem ver, no nosso dia a dia, sempre os objetos eles estão se transformando. A natureza ela dá uma matéria, a gente pega essa matéria e transforma em outra. Todos os objetos eles podem sofrer uma transformação, só que essa transformação ela pode ser de dois tipos, ou ela é física ou ela é química. Como vocês podem ver, a árvore foi transformada em uma cadeira. A árvore ela é feita de madeira e a cadeira também é feita de madeira. A substância é a mesma. A árvore não foi transformada em outra substância, ela ainda continua sendo madeira. Quando a substância é transformada em outro objeto, mas ela continua sendo ela mesma, continua sendo, por exemplo, a madeira, ela só sofreu um corte, só mudou a forma dela, então, como ela ainda é ela mesma, a gente diz que essa transformação é física. Mas, como vocês podem ver aqui, todo mundo conhece o cuscuz e o bolo de milho. Como é que a gente faz um bolo? A gente pega o milho, pega o ovo, pega leite, água, açúcar, pega todos esses ingredientes, junta eles e transforma num bolo. O bolo, ele é uma transformação química. E o cuscuz, que vem do milho, também é uma transformação química. Ou seja, a gente pegou o que a natureza deu, a gente pegou milho, pegou ovo e a gente transformou em outra coisa. A gente não encontra cuscuz e nem bolo na natureza, então ele foi transformado. E é uma transformação química, porque você mudou a forma daquele objeto. O bolo de milho, ele não é mais milho, ele é milho junto com açúcar, junto com leite, junto com ovo, junto com um monte de coisa. Então, essa transformação que muda a substância, ela é chamada de transformação química. E existem várias formas de se identificar uma transformação química. Por exemplo, quando você está queimando uma coisa, quando está liberando um gás, quando está liberando um cheiro estranho, um apodrecimento, quando muda de cor, quando muda vários aspectos da substância, você diz que é uma transformação química. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, o leite, que é outro exemplo. O leite, vocês estão vendo ele pelo microscópio. O microscópio é um objeto que a gente usa para ver as coisas bem de perto. A gente vê tão de perto que é uma visão que o olho da gente nem consegue ver, e o microscópio consegue ver. Então, essa imagem verde é o leite bem de pertinho. O leite não é verde. Essa imagem foi colorida só para a gente ver a diferença entre os pontinhos. Mas essa é uma imagem do leite bem de pertinho. Quando a gente transforma o leite em queijo, o queijo não é mais o leite. O queijo é o leite transformado. É o queijo depois que o fungo atacou o leite e transformou ele em queijo. Como vocês podem ver nessa outra imagem, essa é a nova imagem de microscópio do queijo. Então, ele é muito diferente do leite. Como a gente pode ver, é uma transformação química, porque o leite era de um jeito e quando ele foi transformado em queijo, ele ficou de outro jeito. Transformação química. Agora vamos ver a nossa atividade. Eu perguntei quais desses itens era transformação química. Aí tem várias opções. Quais que vocês acham que é? Vamos corrigir essa atividade. Primeiro, lembra que a gente tem alguns sinais para detectar reações químicas? Muda de cor, tem uma chama, tem fogo, a temperatura muda muito, libera um gás, forma um sólido, né, que é uma matéria sólida, libera um cheiro. Então, quais desses seriam a transformação química? Primeiro, o alimento apodrecendo no lixo, porque tudo que apodrece é uma transformação química. Nessa maçã vocês podem ver que ela muda o jeito dela, ela não está mais igual a uma maçã normal. Então, a letra D fala sobre apodrecimento, a letra K também fala sobre azedamento do leite, tudo isso é apodrecimento. E quando a gente fala sobre queima, sempre que tiver assim alguma coisa queimando, pode ter certeza que é uma transformação química. E aí a letra F, quando ela fala de queima do carvão, letra I, queima do papel, letra J, queima de gasolina no motor, tudo isso é uma transformação química. E quando a gente fala sobre a digestão dos alimentos, na letra M, vocês podem perceber que o alimento ele entra na nossa boca de um jeito e ele sai de outro jeito, ele sai em forma de fezes, que é o cocô. Se ele entrou de um jeito e saiu de outro jeito, é uma transformação química. E o enferrujamento do prego também, ele era todo bonitinho, liso, brilhante, e ele se tornou um prego meio apodrecido. Então, isso também é uma transformação química. E essa é a correção da aula, da nossa atividade. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, tá bom?